Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa análise detalhada de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Decisões judiciais, especialmente as de tribunais superiores, como o STJ, sabe? Podem parecer um emaranhado de linguagem técnica, meio complexas. É verdade. Às vezes assusta um pouco. Exato. Mas, se a gente olha com atenção, elas são uma janela, assim, fascinante para entender como a lei é interpretada, como ela é aplicada na prática, né? Sim, Com impactos bem reais. sim. Hoje o nosso foco é uma decisão específica do Superior Tribunal de Justiça. Certo. E qual seria? A análise se baseia nos embargos de declaração no recurso especial, é o número 22138060, lá de Minas Gerais. As partes são Arivaldo de Almeida Costa e o Ministério Público de Minas Gerais. Ah, sim, um caso envolvendo improbidade administrativa? Imagino. Isso mesmo, a nossa fonte principal é o texto da própria decisão, assinada pelo ministro relator Francisco Falcão, agora em 4 de setembro de 2025. O contexto geral é esse, uma ação de improbidade contra o Arivaldo de Almeida Costa, sobre atos que ele teria praticado quando era prefeito de Palmópolis, em Minas. Ok. E o documento que a gente vai destrinchar hoje, ele trata de um recurso específico, os embargos de declaração, sabe? Contra uma decisão anterior do próprio ministro nesse mesmo processo. Entendi. Os embargos que tentam esclarecer ou corrigir algum ponto da decisão anterior, né? Perfeito. E qual é a nossa missão aqui? É desvendar os argumentos da defesa nesses embargos e principalmente entender a lógica, o porquê de o ministro relator ter rejeitado esses argumentos. Vamos explorar uns pontos-chave aqui. A alegação de que se desrespeitou a súmula 7 do STJ, aquela que proíbe o reexame de provas. Sim, um ponto sempre delicado em recurso especial. Exato. E também a discussão sobre o dolo, a intenção do agente público, né? E a diferença, que é técnica, mas super importante, entre reexame de prova e revaloração jurídica dos fatos. Uma distinção crucial mesmo. Toca no cerne da competência do STJ. Sem dúvida. Então, para começar, vamos situar a controvérsia. Tinha uma decisão anterior do ministro Falcão, uma decisão monocrática e individual, que tinha concluído que houve improbidade administrativa por parte do Arivaldo de Almeida Costa. Certo. A decisão que foi embargada. Isso. E é contra essa decisão que a defesa entrou com os embargos de declaração. É sempre bom lembrar, né? Embargos não são uma apelação comum, não é para tentar mudar o resultado só porque a parte discordou. Tecnicamente, não. Eles têm hipóteses bem definidas. Exatamente, servem para corrigir pontos específicos. Uma omissão, uma contradição, talvez uma obscuridade, um erro material ali na decisão. O ponto central da defesa nesses embargos foi dizer que a decisão anterior do ministro tinha uma omissão. Por quê? Porque não teria aplicado corretamente a súmula 7 do STJ. E qual era o argumento para dizer isso? A argumentação era a seguinte: para afirmar que houve dolo, a intenção de cometer a irregularidade, que é um requisito para a improbidade, a decisão do ministro teria, na prática, reavaliado fatos e provas. Ah, o que seria vedado pela súmula 7. Isso, algo que, segundo a súmula 7, o STJ não poderia fazer em recurso especial. E aqui a coisa fica bem interessante. A defesa insistiu muito que analisar o dolo é algo subjetivo, né? Que exige um mergulho fundo nas provas, testemunhas, documentos, tudo mais. Sim, a intenção geralmente não está escrita, precisa ser inferida. Pois é, e que as instâncias inferiores, o juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça de Minas, que fizeram essa análise mais de perto, concluíram que não havia um dolo específico. Certo. Então, na visão da defesa, quando o ministro do STJ reverteu essa conclusão, ele estaria invadindo essa área dos fatos e provas.
Estaria reexaminando. É fascinante aqui justamente essa tensão com a sumostete do STJ. O texto dela é curto e direto. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A razão de ser dela é definir o papel do STJ, né? Ele não é uma terceira instância para ficar rediscutindo se um fato ocorreu ou não, ou como ocorreu, olhando prova por prova. Sim, isso fica para as instâncias ordinárias. Exato. Para o juiz de primeiro grau, para o Tribunal de Justiça, para o TRF. A missão principal do STJ é outra. É uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil todo. No entanto, e aqui está o ponto central dessa decisão que a gente está analisando, a própria jurisprudência do STJ criou uma exceção importante. A súmula 7 não impede o que a gente chama de revaloração jurídica dos fatos e das provas. Revaloração jurídica. Parece sutil. Qual a diferença na prática? É sutil, mas conceitualmente é bem relevante. Vamos tentar uma analogia, talvez com o futebol, com o VAR. Boa. Reexaminar a prova seria o árbitro de vídeo olhando o lance em câmera lenta, vários ângulos, para decidir se houve ou não toque de mão. Isso o STJ, metaforicamente, não faria por causa da súmula 7. Ok, não pode rever o lance em si. Exato. Já a revaloração seria diferente. O árbitro, o STJ, aceita a descrição do fato que veio do campo da instância inferior. Por exemplo, houve um toque de mão na bola dentro da área. O STJ pega esse fato como descrito e discute qual a regra aplicável, qual a consequência jurídica correta para aquele toque de mão que já foi descrito. É pênalti, não é? Precisa de cartão? Ah, entendi. Pega o fato como dado e aplica a lei federal a ele. Isso. Pega os fatos como estão postos na decisão do tribunal de origem e dá a eles a qualificação jurídica correta, à luz da lei federal, sem precisar remexer nas provas originais. A decisão do ministro Falcão até cita precedentes nesse sentido, como um agente no ARESP 1252262-AL. Esse precedente reforça: a revaloração é possível quando todos os elementos de fato e prova relevantes já estão desenhados no acórdão recorrido na decisão do TJ. Ou seja, não precisa descer para analisar a prova de novo. Exatamente. Só analisar juridicamente a situação fática que já foi descrita e estabelecida lá embaixo. Perfeito. Então, ao rejeitar os embargos, o ministro Falcão basicamente disse: olha, minha decisão anterior, a que vocês estão questionando, não reexaminou prova nenhuma. O que ela fez foi essa revaloração que é permitida. Ele até ressaltou que a própria decisão do Tribunal de Justiça de Minas, o TJ-AMG, admitiu os fatos essenciais, que lá no ano 2000 o então prefeito fez doações de lotes do município sem seguir as formalidades legais. Esse ponto fático, assim, não estava em discussão. Certo, o fato em si era incontrovertido. Ok, mas se as irregularidades foram reconhecidas lá pelo TJ-AMG, por que ele não viu improbidade? E o que exatamente o STJ reavaliou para discordar e condenar o ex-prefeito? Onde é que estava a divergência principal? Ótima pergunta. A divergência não foi sobre se as doações irregulares aconteceram. Isso estava claro. Foi sobre a consequência jurídica disso. O TJMG afastou a improbidade por basicamente 2 motivos. Ele entendeu que uma possível regularização posterior dos imóveis, ou a ausência de um dolo específico, tipo uma intenção clara de lesar o cofre público, seriam suficientes para dizer que não foi um ato ímprobo. Ah, então a questão foi a interpretação do ato. Exato. A decisão do ministro no STJ, aquela que foi questionada nos embargos, discordou dessa qualificação jurídica dada pelo TJMG. Com base no artigo 10, inciso 3 da Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, essa decisão anterior entendeu que a própria conduta de doar bens públicos sem seguir as formalidades legais configura sim ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Entendi. A própria irregularidade já seria suficiente. Para esse tipo de ato, sim. A decisão detalhou quais eram as formalidades, aquelas previstas na Lei 8.669/93, a Lei de Licitações da época. O artigo 17 era bem claro. Para doar bem público, precisava justificar o interesse público ou social, precisava de autorização da Câmara de Vereadores, a avaliação prévia do bem e, como regra, licitação. Monte de requisitos. Sim, ignorar esse procedimento todo não é só uma informalidade. É uma ilegalidade que, segundo a decisão do STJ, se encaixa perfeitamente na improbidade do artigo 10. O ato objetivo,
A conduta contra a lei estava demonstrado pelos fatos que o próprio TJMG reconheceu. Entendido o ponto da conduta objetiva. Mas aí volta a questão do dolo, né? Que foi o ponto mais atacado pela defesa nos embargos. A defesa insistiu: analisar a intenção do prefeito exigiria olhar as provas de perto, o que seria vedado pela súmula 7. Como que a decisão do ministro conseguiu justificar que encontrou o dolo só revalorando os fatos já descritos? Não parece meio que um jeito de contornar a súmula 7 e, na prática, reexaminar a intenção? Essa é uma crítica que sempre aparece, né? Mas a decisão do ministro buscou rebater justamente isso. A interpretação que ele adotou foi que, para configurar a improbidade do artigo 10 da LIA, atos que causam prejuízo ao erário, não se exige um dolo específico super complexo, sabe? Uma intenção maligna de prejudicar. Não precisa provar maldade, digamos assim. Exato. Bastaria o chamado dolo genérico, que seria basicamente a vontade livre e consciente de praticar a conduta que a lei descreve como irregular, sabendo que ela é contra a lei. A vontade de fazer o ato irregular em si. Isso. No caso, a vontade consciente de doar os lotes sem seguir as formalidades da Lei 8666. Ao fazer isso, o agente público assume o risco do resultado, do prejuízo ao patrimônio público. E para reforçar que essa conclusão não foi tirada do nada, ou de um reexame disfarçado, a decisão do ministro mencionou que essa má-fé, essa consciência da irregularidade, já tinha sido apontada em outros momentos do processo. Onde, por exemplo? Por exemplo, num voto vencido de um desembargador lá na apelação no TJMG e na própria sentença de primeira instância. Isso foi usado para argumentar que a conclusão sobre o dolo estava ancorada em elementos que já estavam nos autos e na qualificação jurídica desses elementos, não numa investigação nova de prova. Entendi. Ele usou o que já existia no processo. Exato. A decisão também afastou a relevância de um convênio de 2005, que a defesa citou, simplesmente porque o convênio era posterior aos fatos de 2000 e não tinha como validar atos irregulares feitos anos antes. Faz sentido. Isso traz uma implicação prática bem importante, né? Quer dizer que para quem é gestor público, a mensagem que fica é: mesmo uma ação que pareça ter boa intenção social, tipo doar lotes para quem precisa, pode acabar em condenação por improbidade anos depois se o caminho legal, as formalidades não forem seguidas direitinho. Exatamente. A decisão reforça muito a ideia de que a legalidade estrita é um princípio fundamental na administração pública. A forma, muitas vezes, não é só burocracia, é garantia. A forma é garantia. Interessante. E no caso de atos que diminuem o patrimônio público, como uma doação, a irregularidade formal pode ser sim suficiente para caracterizar o ato ímprobo do artigo 10. E quanto ao dano ao erário? A decisão afirmou que ele existiu pela simples subtração dos lotes do patrimônio municipal sem o processo legal devido. Mesmo que não se soubesse o valor exato na hora. Sim, o fato de o valor exato desse prejuízo, quanto valiam os imóveis lá em 2000, precisar ser apurado depois na fase de liquidação de sentença, não tira a ocorrência do dano em si. Isso está de acordo com o artigo 18 da LIA. Certo. Então, resumindo o raciocínio da decisão do ministro que foi mantida. Estavam presentes tanto o elemento objetivo, a conduta ilegal de doar os lotes fora das regras da Lei 8666, quanto o elemento subjetivo, o dolo, entendido como essa vontade consciente de praticar o ato irregular. Isso, os dois elementos da improbidade do artigo 10. Por isso, essa decisão reverteu o entendimento do TJMG, condenou o ex-prefeito com base no artigo 10, inciso 3, da LIA, determinou o ressarcimento integral do dano e a aplicação das sanções que estão lá no artigo 12, inciso 2. Mas é interessante notar que a definição específica das sanções, a dosimetria, quanto de multa, quanto tempo de suspensão de direitos políticos, isso foi devolvido para o TJMG decidir. Exato. Aí sim, o STJ reconheceu que para dosar a pena, para ver a gravidade concreta, a proporcionalidade, aí sim precisaria analisar circunstâncias fáticas mais específicas. E isso seria vedado pela súmula 7. Então a súmula 7 ainda teve um papel ali no final para limitar a atuação do STJ na parte das sanções. Teve.
Mostra que a aplicação da súmula não é um tudo ou nada. E com tudo isso posto, a gente chega à rejeição final dos embargos de declaração, né? A conclusão do ministro Falcão foi bem direta. Foi sim. Ele disse que os argumentos da defesa, embora viessem com a roupagem de omissão sobre a súmula 7, eram, na verdade, uma tentativa clara de rediscutir o próprio mérito da causa. Queriam reabrir a discussão principal. Exato. Se houve ou não improbidade, se o dolo estava presente ou não. E, como a gente já viu, embargos de declaração não servem para isso, para reabrir a discussão de fundo do caso. Perfeitamente. A decisão se ampara firme no artigo 1022 do Código de Processo Civil e na jurisprudência que já está consolidada no STJ sobre isso. Foram citados outros julgados, como um EDQI no ZEARES P 166402-PE e um EDQI na RCL 8826RJ. Esses julgados são bem claros. Os embargos só cabem se tiver de fato um daqueles vícios da lei: omissão, contradição, obscuridade, erro material na decisão que está sendo embargada. Não é uma terceira chance para a parte que perdeu. Definitivamente não. Não é para tentar convencer o julgador a mudar de ideia só porque a parte está insatisfeita. E também se reforça que o juiz não tem obrigação de rebater um por um todos os argumentos que a parte traz, desde que ele encontre e exponha os fundamentos suficientes para a decisão dele, como se entendeu o que aconteceu no caso. E vale registrar um detalhe, né? Um dos precedentes que a decisão menciona, esse EDQI na RCL 8826RJ, ele serve meio como um alerta. Qual alerta? Ele menciona que embargos de declaração que são usados com propósito claro de só rediscutir a matéria já decidida podem ser considerados protelatórios, ou seja, com a intenção de atrasar o processo. Ah, sim. E isso pode gerar multa para a parte. Exatamente. Embora não tenha sido aplicada multa neste caso específico que a gente analisou, fica o recado sobre a importância de usar os recursos de forma adequada, dentro da finalidade deles. Um ponto importante de responsabilidade processual. Com certeza. Então, o que a gente extrai de mais importante dessa análise toda? Essa decisão do STJ, embora seja bem técnica, ela ilustra um mecanismo fundamental do nosso sistema judiciário. Essa linha divisória que às vezes é bem sutil entre reexaminar provas, o que o STJ não pode fazer pela súmula 7, e revalorar juridicamente os fatos que já foram estabelecidos nas instâncias inferiores, o que ele pode fazer. É o equilíbrio delicado da função do tribunal. Exato. Recapitulando o essencial. A defesa disse que o STJ tinha invadido a análise de provas ao concluir que houve dolo. O ministro rejeitou. Disse que o que houve foi uma reinterpretação jurídica, uma revaloração dos fatos que não estavam em disputa, as doações feitas sem seguir a lei. E essa revaloração, à luz da lei de improbidade, permitiu concluir que os requisitos do ato ímprobo estavam presentes, sem precisar mexer no conjunto de provas original. Por isso, a decisão anterior do ministro, que tinha reconhecido a improbidade, foi mantida. Se a gente conecta isso a um quadro maior, percebe como essa distinção é vital para a função do STJ, né? Ele atua para dar a última palavra sobre como interpretar a lei federal, para garantir que a lei seja aplicada de forma uniforme no país todo, e não para ser um supertribunal de revisão de fatos e provas de cada processo individualmente. Mantém o foco na questão de direito. Exatamente. Além disso, essa decisão sinaliza uma interpretação bem rigorosa sobre a necessidade de cumprir as formalidades legais na gestão dos bens públicos, especialmente em atos que envolvem se desfazer desses bens, como as doações. E reforça o entendimento sobre o dolo, lá no artigo 10 da LIA, para atos que causam prejuízo ao erário. A demonstração da vontade consciente de fazer a irregularidade que gerou o dano pode ser suficiente. Não precisa necessariamente provar uma intenção específica, super complexa de lesar os cofres públicos. A consciência da irregularidade basta nesse caso? Parece ser essa linha adotada. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para a nossa reflexão. A distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica dos fatos. Ela parece lógica na teoria, né? No papel. Na teoria, sim. Mas na prática do dia a dia forense, no calor do caso concreto, onde exatamente termina uma e começa a outra?
Principalmente quando a gente está falando de algo tão interno, tão subjetivo quanto a intenção, o dolo por trás de um ato administrativo. É uma fronteira nebulosa às vezes. Pois é. Como é que a gente pode assegurar que a revaloração que é permitida não acabe se transformando sutilmente numa forma de reexaminar os fatos por tabela, contornando a súmula 7? Uma preocupação legítima. E de que forma essa percepção de limites que são meio tênues pode impactar a confiança das partes envolvidas e da sociedade em geral na objetividade das decisões judiciais? Fica aí a questão para a gente pensar. Uma excelente reflexão para finalizar.